E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI, tá? E hoje a nossa videoaula vai ser sobre as relações étnico-raciais no Brasil, tá? O pensamento psicológico e essas relações, do professor Alessandro de Oliveira Santos, da Universidade de São Paulo, da professora Lia Weiner Schumann, da Universidade de São Paulo também, e do Hildeberto Viana Martins, da Universidade Federal Fluminense, tá? Pessoal, é legal. A aulinha vai demorar uns 10, 15 minutinhos. Se você puder assistir, assiste toda. Vale bem a pena. Bem, o que os autores falam é que no Brasil, quando a gente vai falar de um breve histórico do pensamento psicológico, né, sobre as relações étnicos-raciais, a gente pode identificar três momentos, tá? Do século, entre o século XIX e o século XX, né, que foi a consolidação do modelo médico e a exclusão social, onde ser negro era ser taxado como ser era perigoso. Depois, o período de 1930 até 1950, né, que eram categorizado aí a inserção da psicologia no ensino superior pelo debate sobre a construção sociocultural das diferenças. E em 1990, né, os estudos críticos sobre as questões étnico-raciais, né, só que vistas de uma maneira mais crítica. Por que, que a gente está lendo isso? Porque a Constituição brasileira ela veio a partir de um fluxo migratório, pessoal, muito forte, ligado aos processos de colonização. Se você for ver, no Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande, né? E de gente, vem gente de todo lugar. E esse vir gente de todo lugar começou com mais força quando o Brasil se tornou livre dos portugueses. Né? Quando o Brasil ele se encontrava num grande desafio, que era se tornar, né, uma ex-colônia, se tornar um lugar autônomo, né, uma nação moderna, né, um projeto unitário político, social e cultural. Então a psicologia ela entrou nesse cenário aí que a gente desenhou, que o pessoal, que os professores desenharam, como um saber auxiliar, chamado para auxiliar os problemas ligados à saúde, educação, organização do trabalho, né? Então ela acabou que foi amplamente associada à medicina e educação. Vamos pegar esse contexto histórico, mas pensar no hoje. As pessoas vivem sem educação, sem saúde, trabalho de péssima qualidade, fazendo o que gostam, fazendo o que não gostam ou trabalhando com o que odeiam. Né? Então elas precisam de uma disciplina que seja capaz de transformar essa pessoa, de moldá-la, de deixá-la forte e devolver de novo. E aí a psicologia chega. Né? E aí as características étnicas e raciais, elas né, serviam para você categorizar o sujeito para que ele pudesse ser melhor encaixado em alguns trabalhos ou tomar culpa por algumas coisas, pelo retrocesso da que era você, né, não ter quem consumisse dentro de um país como o Brasil que estava surgindo. Né? E aí, se você não sabe, você vai saber agora, esse pessoal ele veio, né, isso, mas ele não veio de uma vez, isso aí foi um progresso, foi progressivo, né, essa penetração aí, ela foi progressiva. E com essa penetração de gente, na cultura brasileira, veio formas de interpretar as relações raciais, né, diferentes. Aí, as pessoas elas acabavam a ser chamadas de mestiças, né? Elas acabavam a ser chamadas de misturadas. E essas pessoas elas recebiam mais diagnósticos de doenças infecciosas e eram mais acometidas com doenças como esquizofrenia, psicose, maníaco depressivo, enfim. Essas pessoas que eram marginalizadas, ainda, e algumas delas ainda isso prevalece até hoje, são as pessoas que são mais taxadas de doentes mentais. Na década de 30, o debate sobre essas questões ela se intensificou bastante, né? Até porque estudiosos trouxeram do conceito de psicologia é, é, americana que dizia que tinha como reparar a negritude, né? Só que se você for ver, isso é absurdo, né? Só depois com Florestan Fernandes, Roger Bastides, foi que começaram a pesquisar coisas interessantes que mostravam que o preconceito se manifesta à medida que o negro ele ascendia socialmente, né? Então você consegue ver que o preconceito ele cresce, mas as pessoas começam a velar esse preconceito, né?
Então, você teve aí muitos estudiosos fazendo esse trabalho que é muito legal. Em 1950, Aniela Ginsberg estuda grupos sobre diversos aspectos com o objetivo de comparar, né? Por que eu estou falando isso? Porque ela queria detectar as especificidades raciais, culturais e nacionais, questionando a universalidade dos saberes psicológicos. Que uma coisa que eu acho legal assim, pessoal, eu estou recuperando pessoas aqui que eu aposto, eu corto meu saco se você tiver conhecido na faculdade, tá? Você não sabe quem foi Donald Pearson. Esse cara trouxe de Chicago conceitos de psicologia social americanizado, inaugurando uma psicologia, um pensamento social focado nos problemas sociais, na reparação desses problemas sociais. Roger Bastides e Florestan Fernandes, eles coordenaram pesquisas junto com a Virginia Leon Bicudo, que mostravam como o preconceito se manifestava, né? Ou seja, eu estou falando aqui da Aniela Ginsberg, que estudava grupos de diversos aspectos com o objetivo de comparar, né? Porque ela queria entender como funcionava e como o processo de preconceito nas culturas. Então, em 1953, o Otto Kienberg sustenta que as diferenças encontradas nos estudos da Ginsberg se devem a variáveis externas e não internas. E eu estou citando esses caras para te mostrar que a psicologia social ela tem um histórico que foi muito construído, né? E que não chegou, e que a gente não é psicólogo social crítico ao léu porque a gente acha bonito ou porque a gente é marxista, né? Depois o Dante Moreira Leite, dizendo que a percepção do comportamento de uma pessoa interfere no sentimento negativo e positivo que ela tem com outra pessoa. E quando essa percepção ela é deformada, a gente acaba que manter o preconceito, né? Então esses estudos eles servem aí tanto da Virginia Léo Bicudo quanto da Aniela Ginsberg, do Dante Moreira Leite, eles servem para explicar as diferenças entre raças através de fatores ambientais e combatem duramente a noção de que existem determinantes genéticas subjacentes a essas diferenças. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, porque a América Latina, ela foi colonizada e a gente absorveu dos colonizadores esse conceito de relação de poder em que a gente se coloca na posição inferior e que a gente se colocar numa posição inferior convalida o comportamento negativo com a gente, né? Eu sou paulista, moro em Fortaleza, no Ceará, né, há 2 anos, inclusive, vou voltar para São Paulo em 2017. Consigo ver aqui que como essas relações ainda existem, né? Por exemplo, o garçom ele sempre se coloca numa situação abaixo porque culturalmente o nordestino gosta de ser servido, né? Inclusive aqueles que vêm da camada mais baixa, porque essa é uma relação de poder que foi estabelecida. E aí emerge o preconceito. E esses pesquisadores mostraram que a gente tem que romper com isso e deram indícios e dicas de como a gente pode fazer, né? Eles criticam e mostram que a visão biológica das raças que prevaleciam até então não é fato, tá? Mas que a interação dos grupos com uma sociedade que tornam as diferenças em desigualdade, sim, né? Em 1990, os trabalhos do Jurandir da Costa Freire, com a noção de branqueamento, mostrou como no Brasil uma ideologia racial não preserva os grupos, mas os reinsere, ou seja, são diminuídas as hostilidades, mas não porque os negros e os mestiços eles passam a se apropriar dos comportamentos sociais dos brancos, né? Ou seja, você para de ser maltratado porque você é negro, mas não é porque a pessoa entende que negro merece ser bem tratado, mas porque você acaba se comportando como os brancos, entendeu? Ou seja, é assim, é um negócio surreal, surreal. A Maria Aparecida Bento, ela diz que esse branqueamento é um processo político e psicológico das elites brasileiras, do crescimento da população negra e mestiça. Por isso, toda essa ideologia faz com que a gente incorpore o modelo branco assimilacionista e os padrões construídos de um modelo ético-racial herdado. Tá? A gente tem que quebrar esses paradigmas, pessoal. Esses estudos de branqueamento, esses estudos de preconceito, de sexismo, eles foram iniciados nos Estados Unidos e fez surgir uma nova visão de psicologia social no Brasil e na América Latina, né? Porque surgiu muito forte as questões do feminismo e da mulher, do gênero e da heterossexualidade, da homossexualidade, né?
Por quê? Porque a lógica foi tirar o olhar das identidades consideradas à margem e fazer com que eles possam se autoconstruir, né, com o intuito de se ver, de revelar e denunciar o que todos esses conceitos pejorativos que foram colocados no discurso de maneira hegemônica, tá? Pessoal, essa aula ela foi, eu sei que essa aula não foi boa no sentido de agradável, ela é chata, mas ela é muito importante. Eu digo que talvez seja uma das mais importantes do curso de psicologia e que a gente não tem. Então, por favor, se você puder assistir, se você puder compartilhar, mostre para os seus amigos. Eu não estou pedindo nem para você mostrar os outros vídeos, não precisa mostrar nada, mostra só essa aula, leva isso para uma reflexão. Não quer mostrar a aula, não leva, não mostra, mas vai para a sua aula de psicologia social e leva esse conceito para dentro da faculdade para que teus amigos tenham o privilégio de conhecê-los também. E para que eles possam ouvir falar desses autores, porque a gente precisa falar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se não tiver gostado também, infelizmente, não posso fazer nada. Se você uma das pessoas que gostou, se inscreve no canal aí e pega o certificado dessa aula, beleza? O certificado está no site do IPSE, está na opção curso, vai ter um curso com esse mesmo conteúdo, você responde uma perguntinha e imprime seu certificado. Valeu?